Chegou a hora do Tempo de Valor, o espaço que a gente abre para falar sobre o seu dinheiro, as suas finanças. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre empréstimos e financiamentos. Você pode enviar já a sua pergunta para a gente, já o especialista vai responder aqui ao vivo. Primeiro, confere a reportagem. Na casa do seu Volney, o caderninho é sagrado. Todos os empréstimos estão ali, anotados, para não fugir do controle. Esse controle do empréstimo, eu tenho essa educação financeira que já vem de criança, né, do pai e da mãe. A gente tem que ter, tem que ter aquela promessa daquele trabalho ali, aquela certeza. Eu nunca tomei um empréstimo sem ter certeza que aquele empréstimo eu vou ter um resultado bom para pagar o empréstimo e sobrar dinheiro no bolso. Seu Volney trabalha com paisagismo há 16 anos. Sempre que precisa comprar um equipamento novo, ele recorre aos empréstimos. Dá aquela olhada nos juros, nas condições, faz as contas e, se couber no bolso, ele pega o dinheiro emprestado. Eu tenho uma visão lá financeira. Quanto que eu vou, bruto, quanto que eu vou faturar, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou gastar com funcionário, com manutenção das máquinas, com combustível e quanto eu vou ter de lucro. Daí é dentro dessa situação que eu corro e pego um empréstimo. Mas para não passar sufoco, ele tem uma receitinha básica. Planejamento, focar no que é o empréstimo. Se não tiver um planejamento e uma boa gestão, né? Saber marcar aqui, pegar, botar aqui no papel e daí chegar ao fim do mês, chegar as 3, 4 parcelas que eu emprestei lá, vai ter que sobrar dinheiro, vai ter que ter um saldo ali, né? Não, um saldo positivo. Se não tiver pagando em dia, vira uma bola de neve e daqui a pouco a pessoa suja o nome no mercado. Nome limpo é o primeiro passo para conseguir qualquer auxílio financeiro. O empréstimo é uma das modalidades para aquelas situações imediatas de menor valor, mas tem também o financiamento em casos de valores maiores, com prazo mais estendido para pagar, e é muito comum na compra aí da casa própria. É o caso da Gitana, inclusive. Isso, foi graças ao financiamento que eu consegui adquirir a minha casa própria, o meu sonho, né? Gitana mora com os pais, sempre quis ter o próprio cantinho, do jeitinho que ela sempre sonhou. Atualmente eu moro com meus pais de aluguel e eu sempre tive esse sonho de dar uma casa para minha mãe, uma casa para o meu pai, e sempre fui muito de ter o meu cantinho. Eu queria um apartamento que fosse espaçoso, que não fosse muitos blocos, não tivesse muita gente, né, por questão de privacidade, e que atendesse todas as minhas necessidades, tivesse espaços comuns como academia, sala de jogos, churrasqueira e tal. Aos 22 anos, ela está com o contrato de compra do imóvel em mãos. Parcelou a entrada e, para pagar o valor do imóvel, ela vai financiar o restante. A única opção que a gente tinha, no caso eu, né, era o financiamento, porque não ia ter condição nenhuma de eu juntar dinheiro, porque o valor completo, 130 mil reais ali em 2, 3 anos para conseguir conquistar um imóvel. Ou até daqui 8 anos, isso nossa, não tem como. Antes de fechar o negócio, ela se preocupou em ver se a parcela caberia no bolso, para não ter que se preocupar lá na frente. Afinal, são muitos anos para pagar. O valor ficou um valor muito bom, cabe muito dentro do meu bolso, então acho que não tem preocupação assim de, meu Deus, eu não vou conseguir pagar. É um compromisso que está dentro do teu orçamento. Está dentro do meu orçamento e atende todas as minhas necessidades. Precisa estar dentro do orçamento, com certeza. O Fabrício Baumgartner, que é educador financeiro do Sicoob, já está aqui conosco para esclarecer as dúvidas, né, Fabrício? Boa tarde para você. Nós vamos falar hoje sobre a diferença dos financiamentos e dos empréstimos, mas eu queria te perguntar primeiro, Fabrício, o que eu tenho certeza que quem está em casa está se perguntando. Quando decidir por esse tipo de contratação? Boa tarde para você. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todos. É bem importante essa pergunta, né? Porque muitas vezes se pergunta por que eu vou para o empréstimo ou eu vou para o financiamento. O empréstimo, normalmente, ele não é necessário um objetivo específico, né? Então, eu tiro um empréstimo pessoal, eu não preciso informar a instituição financeira qual que é o objetivo, porque eu vou utilizar o dinheiro. Já o financiamento, não. Eu tenho um objetivo específico e eu vou buscar, normalmente, uma situação que
num exemplo, né, a gente pode trazer um empréstimo, um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, de uma viagem. Então aí eu sempre tenho um objetivo específico e normalmente no financiamento as taxas de juros são inferiores, tá? Então, o financiamento, normalmente, a pessoa já tem a intenção do bem que ela quer adquirir. O empréstimo, então, é que pode acontecer de uma maneira um pouco mais impulsiva, se a pessoa estiver apertada e precisando de dinheiro. Aí precisa de atenção redobrada, né, Fabrício? O que a gente tem que cuidar na hora de fazer essa contratação? É muito importante essa pergunta também, porque é o seguinte, a gente tem algumas dicas que a gente tem que avaliar, né? Primeiro, eu decidi se é empréstimo ou financiamento, né? Eu colocar minha parcela que cabe no meu bolso, né? Normalmente não se pode ter um comprometimento de renda acima de 30% daquilo que eu ganho. Então é importante que a minha parcela não passe do 30% da minha renda mensal, né? A gente também pede para avaliar muito a taxa da operação. Então, algumas taxas, né, de algumas instituições são diferentes, né? Então, por isso é importante também comparar as instituições no momento de fazer um empréstimo ou um financiamento. Uma coisa que fica muito clara, Fabrício, é que não dá para ter pressa, né? Apesar de as pessoas pensarem no empréstimo no momento em que apertou, que algum imprevisto surgiu, não dá para ter pressa na hora de contratar, para não sair pagando mais caro. Agora, você falou ali sobre o comprometimento da renda. 30% pode ser, então, destinado para esse tipo de financiamento ou empréstimo, mas considerando também outros valores que a pessoa já tenha comprometido na renda, né? Exatamente, Sibeli. Na verdade, é a questão de você realmente ver a renda que está sendo comprometida, talvez com algum outro empréstimo, financiamento ou algum outro compromisso que normalmente a pessoa tenha que honrar mensalmente, né? Então, cada um tem que olhar para fazer a sua avaliação no momento de tirar. E realmente a pressa não ajuda neste momento, né? É bom sempre ser um pouco racional neste momento e colocar os cálculos, né? Como foi o caso do seu Volney, né? Que ele colocou tudo no caderninho lá e deixou tudo anotado. Isso é muito importante e muito legal de fazer também. Agora, Fabrício, outro item que a gente precisa ter cuidado é em relação ao tempo, né, desse contrato, porque muitas vezes as pessoas se preocupam com a parcela, porque ela precisa caber no bolso, mas o tempo, dá para ele ser um pouco mais longo? Como avaliar esse período? Você está me ouvindo, Fabrício? Agora sim, voltou, estava sem áudio. Sobre o prazo do contrato, tem que avaliar também essa condição ou só o valor da parcela? Sim, tem que avaliar a questão do prazo também, né? Uma outra dica que a gente dá quando a gente olha, né, para um financiamento, normalmente que o prazo é mais extenso, é olhar a questão do custo efetivo total, que é o custo realmente da taxa que você vai pagar para esse financiamento ou talvez até para esse empréstimo, tá? Porque existe a taxa de juros nominal, né? E tem o custo efetivo total, tá? Que são as outras taxas que as instituições também cobram além da taxa de juros. Então é muito importante avaliar isso, colocar na ponta do lápis, fazer, né, todas essas avaliações que cabem no bolso, 30% da renda e também a taxa da operação. Então antes tem que fazer toda uma avaliação do orçamento em casa, não dá para contratar pensando, eu acho que esse valor cabe. Faz lá o dever de depois contratar. Tem uma declaração aqui do Andrigo Borges pelas redes sociais, ele disse o seguinte: contratei empréstimo, paguei muito caro, agora eu estou atento às taxas. Com esse depoimento dele a gente encerra, Fabrício, eu queria que você ressaltasse mais alguma dica para quem está em casa pensando se pode ou não contratar. Sim, então na verdade é o seguinte, tem que, além de avaliar toda essa sua questão financeira, é realmente fazer a comparação. É importante que você compare com tudo, né? E mesmo que você tenha contratado um empréstimo, pode revisitar e tentar comparar com outras instituições, porque hoje é possível sim você fazer a portabilidade de tanto empréstimos quanto financiamentos. Para identificar sempre a melhor taxa, a melhor condição de pagamento, para você não sair pagando mais caro do que deveria. Muito obrigada, viu, Fabrício, pelas dicas. Quarta que vem tem mais Tempo de Valor aqui para você.